questão 46. Questão 46, ela começa assim com a gente, tá? No experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja o quê? Bom, ao ler aqui a questão, você já vê os sertões, né? Tá falando aqui sobre paisagem. Já entra aqui uma palavra-chave que eu acho interessante de você anotar. A prova de humanas, como eu digo, essa prova ela é uma prova bem mais interpretativa, tá? Mas é uma prova que, como eu sei que não vai dar tempo de a gente ficar assistindo tantas aulas de humanas, eu vou justamente trazer uma teoria para te ajudar a acertar as questões do Enem 2025, combinado? Né? Então, a gente vai trazer justamente essa visão para você evoluir. Entenda o que eu tô te dizendo. Esses últimos 3 anos, tá? São as provas mais fáceis de humanas. Se você sentiu dificuldade, é porque está com dificuldade na interpretação agora, porque não caiu quase conteúdo. Tem pouquíssimo conteúdo nessa prova. A maioria das questões são interpretativas. Então eu vou te passar como interpretar uma questão dessa. Vamos lá. Primeira coisa que eu leio é o comando da questão. No experimento descrito, a relação com a paisagem e com a religiosidade permite que o sertanejo seja o quê? Bom, espera, resignado, dia 13 daquele mês, porque em tal data usava a voenga lhe faculta sondar o futuro. Beleza, sondar o futuro. Ele tá meio que, olha só, meio que trazendo um aspecto até místico aqui dentro do negócio, né? Interrogando a providência. E a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento em linha 6 pedrinhas de sal, que representam em ordem sucessiva de esquerda para a direita os 6 meses vindouros de janeiro a junho. Ao alvorecer ao de 13, observa se essas estão intactas, pressagiam a seca, tá? Se a primeira apenas se deliu, transmutada em aljoar límpido, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda em fevereiro, se a maioria ou todas é inevitável o inverno benfazejo. Essa experiência é belíssima. Renato, não estou entendendo esse texto. Achei esse texto que é um pouco confuso, sentiu dificuldade nessa interpretação? Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, qual o conteúdo dessa questão? Qual o conteúdo dessa questão, galera? Bom, quando a gente vê o comando dessa questão, você está vendo que tem palavras-chave? No experimento descrito, a relação com a paisagem. Paisagem é espaço geográfico. Então, essa é uma questão que já relaciona um primeiro conteúdo de geografia. Então, quando você bate o olho nessa questão, você tem que saber classificar em qual matéria que ela está. Ela está em geografia, beleza? Geografia, show. Só geografia? Não, porque ele traz paisagem e religiosidade. Religião é estudado em qual tipo de matéria? E aí? História? Talvez, do ponto de vista de geografia? Não, sociologia. Sociologia, cultura, entre aspectos da religiosidade. A religião como ponto de cultura. Beleza. Então, religiosidade, sertanejo, cultura, então é uma questão de geografia mais sociologia. Beleza, é uma questão de geografia mais sociologia. Especificamente, dentro dos subtópicos, podemos dizer que é uma questão de espaço geográfico, beleza? Espaço geográfico, mais o quê? Dentro da sociologia, estamos falando sobre cultura. Dentro de cultura, quando a gente fala e relaciona o espaço geográfico à cultura, nós estamos falando o quê, pessoal? Podemos trazer sobre o patrimônio cultural, os saberes. O sertanejo, ele é nativo, ou seja, ele faz parte daquela terra. Então nós estamos falando sobre os saberes daquele sertanejo, não é? Muitas questões de espaço geográfico e cultura relacionam conhecimento como um saber autóctono. Ou, por exemplo, né, saberes relacionados à cultura. Muitas vezes, saberes que são afastados pelo conhecimento técnico-científico, mas em outros momentos que é aproveitado. Muitas vezes, o conhecimento científico ele vai dizer que o sertanejo não sabe de nada e tem que fazer a caça. O sertanejo vai lá e diz, não, se você quer espalhar ali, você tem que a semente tem que passar pelo lobo, tem que vir para cá, tem que vir para cá. Ou seja, o sertanejo ele sabe o que ele está dizendo. Por quê? Porque ele tem saberes baseado no quê? Na experiência, baseado nas práticas, baseado na vivência. E não é uma prática, uma vivência, algo inventado. Não é algo só baseado na religiosidade. Não é algo inventado da cabeça dele. Não, é algo vivido na prática. Ou seja, ele tem conhecimento e o conhecimento dele ainda é superior de alguém que não vive naquela região. Às vezes o cara, sabichão de terno, acha que sabe muito, mas o cara sabe muito mais, aquele sertanejo, mesmo sem ter estudado, porque ele vive ali, ele tem a sua experiência. O Enem, por um padrão, ele sempre cobra esse padrão de conteúdo, né? Beleza. Entendi, então, que é isso que você está dizendo ali, né, Renato? Beleza. Então, o que essa questão está dizendo? Está falando sobre uma questão de espaço geográfico, está falando sobre questão de solo, está falando sobre agricultura, então espaço geográfico e agricultura, mas não está trazendo do ponto de vista moderno, Renato. Está trazendo do ponto de vista tradicional.
E tá trazendo ali um personagem que não é o cara de terno, tá trazendo do ponto de vista do sertanejo. O sertanejo que tem sua prática e sua vivência dentro daquele solo, dentro daquele bioma, dentro daquele ambiente, e ele sabe o que tem, não porque ele estudou, mas porque ele tem vivência na prática, tá? Isso é um saber que a prova do Enem vai cobrar de você. E por padrão, cobrou muitas vezes. E vai cobrar de novo no Enem 2023. E no Enem 2024 vai cair questão exatamente sobre o mesmo assunto. Vai ser a mesma coisa, tá? Ah, como você sabe? Porque eu já tenho uma visão estratégica de todas as provas. Olha só. No experimento descrito, a relação com a paisagem, com a religiosidade, permite que o sertanejo seja o quê? Afeito à devoção, ao acertar destinos sacralizados. Cuidado. A prova do Enem vai trazer vários termos que não relacionam o conteúdo. Em nenhum momento eu disse, ao ler o texto, que é uma questão que fala sobre devoção, sobre ele ver que a natureza é como um Deus, onde ele aceita o seu destino, ou algo do tipo. Em nenhum momento o texto está falando disso. Em todo momento eu falei, é uma questão de espaço geográfico, é uma questão de cultura, é uma questão de saber do sertanejo. Então, olha só, afeita a devoção, ao acertar destinos sacralizados, está errado. Que destino sacralizado é esse? Que destino que ele está aceitando? Não é um destino que ele está aceitando, ele está trabalhando com elementos. E esses elementos faz total sentido, porque olha só, se ele quer saber se tem seca, ele pega 12 pedrinhas de sal e coloca enfileirado. Se as pedrinhas, elas não derretem de sal, é porque não tem umidade no ambiente. E se não tem umidade no ambiente, logo vem a seca. Se uma pedrinha de sal, ela derrete, é porque o sal absorveu a umidade. Então, nós temos 1 grau de umidade. Então, significa que talvez venha uma chuva, mas não muita. Se eu coloco 12 pedrinhas e uma umidade vem muito forte, ou seja, as 12 derrete, eu tô com uma umidade naquele ambiente muito alta. E com isso, o sertanejo consegue prever se vai vir chuva, porque antes da chuva antecede a umidade. Isso é um conceito científico, físico-químico da prova de natureza. O cara sabe isso pela experiência dele. Se tu perguntar pra ele se ele sabe o que é crioscopia, se perguntar pra ele o que ele sabe, se ele sabe o que é tonoscopia, se perguntar pra ele se ele sabe o que é solubilidade, o que é um cristal de sal, uma reação ali de NaCl, se ele sabe o que é isso, ele não vai saber dizer. Ele sabe que enfileirar 12 pedrinhas e se uma derrete, vai chover. Mas ele não sabe explicar que é uma relação de umidade. Todo esse texto difícil aqui de ler é pra dizer isso. Ele tá trabalhando com conceito científico, mas num conceito da experiência dele. Não é uma explicação científica, mas é uma explicação que ele tem com base na sua experiência, que tem sentido do ponto de vista científico, tá? Agora, olha só, então não é devoção à sacralidade, acostumada à pobreza ao admitir acasos naturais, mas em nenhum momento o texto está dizendo que ele aceita a pobreza, coisa do tipo. O que o texto está dizendo ali é que ele consegue prever o comportamento da natureza a partir de observações da própria natureza. Você está entendendo isso? O sertanejo consegue prever ali aspectos da natureza a partir de observações da própria natureza. O sertanejo sabe onde é o solo mais fértil ou o que fazer para plantar, não porque ele estudou e teve uma aula de agricultura como você aqui no YouTube, mas porque ele vive. E ele tem um conhecimento sobre isso. Então ele não é que ele está acostumado à pobreza. A prova está trazendo uma questão de saber tradicional, uma agricultura tradicional, tá? C, habituado ao solo. Ao conhecer terrenos cultiváveis, grandíssimo distrator. Porque aqui a questão, olha só, não está falando especificamente de solo. O que a questão fala? Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira apenas se deliu, transmuta o alfajor límpido, é certa chuva em janeiro. Em nenhum momento está falando de plantação. Em nenhum momento está falando de fertilidade do solo. Isso aqui é um distrator. Você tem que tomar um cuidado na leitura do texto. Habituado ao solo. Você poderia não marcar essa questão, você não precisa eliminar ela, mas lê o restante. Íntimo à caatinga, ao interpretar condições ambientais. O que ele está fazendo em todo momento? Ele está interpretando condições do ambiente, clima e temperatura, a partir das suas experiências, porque ele é íntimo do bioma, porque ele vive ali naquela região. Ué, como é que eu vou saber que o sertanejo vive na caatinga? Aí entra o conteúdo. Aonde que vive o sertanejo? O sertanejo vive aonde, galera? No Brasil. Onde que você vê? Aonde é o sertão? Não é na caatinga? É claro que é na caatinga, né? Ah, Renato, eu não vou saber, né? Os sertões, etc. Tudo bem. Então, sertões, né? É clássico do Brasil, o sertão é lá no centro de São Paulo. Lá é o sertão, né? Ali é o sertão que a gente estuda. Não, né, gente? Ou o sertão nordestino, entre outros lugares que a gente vai ter, ou um semiárido e tudo mais. Então, você tem que ter essa visão geográfica. Ah, Renato, não tinha. Mas pro Enem 2025 agora você tem, tá? Agora você já tem essa preparação. Aonde é o sertão? Pelo amor de Deus. Se você está nessa altura do campeonato e não sabe onde é o sertão, então, ó, íntima caatinga. Próximo à vegetação, ao identificar espécies arbustivas. Cuidado, você está vendo os dois distratores iguais agora? Olha só o que o Enem está te enganando.
A letra C e a letra E, elas estão trazendo o mesmo ponto. Habituado ao solo, ao conhecer terrenos cultiváveis. Próxima vegetação, ao identificar espécies arbustivas. Não significa que o sertanejo não sabe fazer isso. Mas não é o que o experimento descrito está dizendo. O texto está perguntando, no experimento descrito, com a paisagem e religiosidade, permite que o sertanejo seja o quê? Ué, ele consegue interpretar condições ambientais. O experimento não é um experimento no solo. Não é um experimento sobre o solo, sobre fertilidade. Não é um experimento para identificar práticas arbustivas. O experimento é sobre clima e umidade. E aí entra o distrator. Renato, questão difícil? Ah, claro, mas aí vai entrar sua maldade na questão, né? De você saber ler, de você cuidar para não cair no distrator, entendeu? E aí quando você está fazendo essa prova, Renato, se eu não entendi direito essa questão, o que eu faço? Muito simples. Lê a questão, eliminou a letra A, eliminou a letra B, ficou em dúvida? Não responda. Tá? Então, para quem ficou em dúvida nessa questão, beleza? Para quem ficou em dúvida, leu ali a questão, não marca ela. Elimina duas alternativas e deixa. Deixa C, deixa D. Vai fazer as provas, o seu cérebro ele vai acostumar, tá? Então você vai fazer na prova, você vai entrar no que a gente chama de flow de prova, tá? Flow de concentração. Depois, com a cabeça muito mais estratégica de leitura, você vai ter uma outra visão. Aí você volta, relendo aquela questão, tá muito mais objetivo que você vai marcar, tá? Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.